Se você chegou até aqui, talvez esteja cansado. Cansado de tentar, cansado de ser forte. Cansado de acordar sentindo que algo dentro de você está quebrado mesmo sem saber explicar. Quero que você saiba que esse espaço é seguro aqui. Você não precisa fingir que está bem. Não precisa provar nada, apenas respirar e ouvir. Muita gente acredita que melhorar como pessoa é virar alguém perfeito, produtivo, que nunca erra. Mas isso é mentira. E essa mentira machucar. Melhorar como pessoa começa quando você para de se odiar por não estar no seu melhor momento. Existem dias em que levantar da cama já é uma vitória. E se hoje foi um desses dias, eu te respeito por isso. Você não é fraco por se sentir cansado. Você é humano. A vida não vem com manual. E ninguém ensina a lidar com frustrações, rejeições, perdas e comparações constantes. Talvez você se sinta atrasado vendo outras pessoas conquistando coisas enquanto você luta para manter a cabeça fora da água. Comparação é um veneno silencioso que distorce a realidade. Você vê o palco dos outros e julga os bastidores da sua própria vida. Cada pessoa tem um ritmo, uma história, uma dor que você não conhece. Melhorar como pessoa não é correr mais rápido, é aprender a caminhar sem se machucar tanto. Você não precisa ter tudo resolvido. Hoje você só precisa continuar. Respira fundo agora. Você ainda está aqui, e isso importa. Antes de qualquer mudança real, é preciso honestidade. Seja honesto consigo mesmo. Pare de fingir que não dói. Pare de ignorar seus sentimentos, achando que eles vão desaparecer sozinhos. Sentimentos ignorados não somem, eles viram ansiedade, raiva, vazio. Você não precisa se consertar. Você precisa se entender. Talvez você tenha passado muito tempo agradando todo mundo menos a si mesmo. Disse sim quando queria dizer. Não sorriu quando queria chorar. Ficou quando precisava ir embora. Isso cansa por dentro. Respeitar seus limites não te torna egoísta, te torna saudável. Você tem o direito de descansar. Você tem o direito de mudar de ideia. Você tem o direito de não estar bem agora. Ser forte não é aguentar tudo em silêncio. Ser forte é pedir ajuda quando o peso fica grande demais. Se você já passou por noites em que o sono não vinha porque a mente não desligava, então você entende esse peso. E mesmo assim você acordou no dia seguinte, isso é resistência mesmo que você não perceba. Não se diminua por estar cansado. Cansaço não é fracasso. É sinal de esforço. Ao longo dessas horas, eu quero caminhar com você, sem pressa, sem fórmulas mágicas. Apenas reflexões, verdades simples e passos pequenos. Porque grandes mudanças começam de dentro. E começam devagar. Se você ficar até o final, talvez não saia com todas as respostas, mas vai sair se sentindo menos sozinho. E isso já é um começo. Existe uma voz dentro de você que te cobra o tempo todo, aponta erros antigos, diz que você não é suficiente. Essa voz parece verdade, mas quase sempre repete dores que você viveu em silêncio. Autocrítica excessiva não te torna melhor. Ela te paralisa. Quanto mais você se ataca por dentro, menos energia sobra para mudar algo de verdade. Melhorar começa quando você troca julgamento por curiosidade. Pergunte a si mesmo por que isso doeu tanto, em vez de se chamar de fraco por sentir dor. Ninguém cresce sendo humilhado, nem mesmo por si mesmo. Crescimento nasce do cuidado. Talvez você tenha aprendido a se tratar mal porque foi assim que te trataram em algum momento. Mas você não precisa repetir esse padrão. Você pode escolher ser gentil consigo, mesmo sem saber como ainda. Ser seu próprio aliado significa parar de se sabotar quando algo dá errado. Significa reconhecer esforço mesmo quando o resultado não foi o esperado. Porque tentativa também é progresso. Quando você erra, não precisa se punir, você pode aprender. Quando você cai, não precisa se humilhar.
você pode se levantar, falar consigo com respeito, muda tudo por dentro, mesmo que devagar. Existe uma diferença enorme entre responsabilidade e culpa. Responsabilidade te move para a frente. Culpa te prende no passado. Melhorar como pessoa exige soltar pesos que não ajudam mais. Você não precisa carregar todas as versões antigas de quem você foi. Algumas serviram apenas para te ensinar algo e agora podem descansar. Você não é obrigado a sofrer para provar valor. Se hoje você só conseguiu dar um passo pequeno, saiba que passos pequenos repetidos mudam caminhos inteiros. Constância vence intensidade. Cuidar de si todos os dias vale mais que extremos. Permita-se recomeçar quantas vezes forem necessárias. Recomeços não significam fracasso, significam coragem. Continuar mesmo cansado é um ato silencioso de força. Quando você começa a se tratar com mais paciência, o mundo ao redor também muda. Você passa a aceitar menos desrespeito e a escolher ambientes que não te machucam tanto. Essa jornada não é rápida nem perfeita, mas ela é possível. Você não precisa caminhar sozinho. Aqui nós caminhamos juntos um passo de cada vez, respirando, aprendendo e seguindo. Muitas pessoas acordam todos os dias sem saber exatamente por que continuam tentando, e isso não significa falta de propósito. Significa apenas que o cansaço tem falado mais alto do que a esperança. Propósito não é algo grandioso que aparece de repente. Ele nasce em pequenas escolhas diárias, em continuar mesmo sem motivação, em cuidar de si quando ninguém está olhando. Em dias difíceis, não tente mudar sua vida inteira. Tente apenas atravessar o dia, beber água, respirar fundo, comer algo simples. Pequenas atitudes também salvam vidas. Rotina não precisa ser prisão. Rotina pode ser abrigo. Criar horários mínimos para acordar, dormir e se alimentar ajuda a mente a se sentir segura em meio ao caos interno. Quando tudo parece vazio, é comum achar que nada faz sentido. Mas o vazio, muitas vezes, é um convite silencioso para reconstruir valores, e não um sinal de que você perdeu seu valor. Você não precisa se apaixonar pela vida agora. Apenas respeitá-la. Alguns dias o amor não vem, mas o respeito mantém você de pé até que a vontade volte. Existem dores que não vão embora rápido, e tentar acelerar a cura só gera mais frustração. Curar também é permitir que o tempo faça parte do processo. Talvez você esteja esperando se sentir melhor para começar algo. Mas muitas vezes o começo é que traz a melhora. Ação pequena antecede motivação. O silêncio pode assustar porque ele revela pensamentos guardados, mas ouvir a si mesmo com gentileza transforma esse silêncio em espaço de entendimento. Não se cobre felicidade constante. Ninguém vive assim. A vida real é feita de altos e baixos. Aprender a não se abandonar nos dias ruins é maturidade emocional. Quando você cuida do básico, sono, alimentação, movimento e limites, sua mente ganha fôlego, autocuidado. Não é luxo, é manutenção. Você pode não ver progresso agora, mas algo dentro de você está se reorganizando. Crescimento interno, muitas vezes, acontece antes de qualquer mudança visível. Evite decidir tudo nos dias escuros. Emoções intensas distorcem percepções. Descansar antes de decidir é uma forma de sabedoria. Você não precisa se explicar para quem não escuta. Proteger sua energia também é crescimento. Escolher silêncio, às vezes, é escolher paz. A vida não exige que você seja incrível todos os dias. Ela pede apenas que você continue. Mesmo devagar, mesmo inseguro, mesmo cansado. Se hoje você só conseguiu sobreviver, isso já é suficiente. Sobreviver também é uma forma legítima de seguir em frente. Lembre-se de que você não é definido pelos seus piores dias, nem pelos pensamentos que aparecem quando a mente está exausta. Existe força em continuar respirando quando tudo parece pesado. Existe dignidade em não desistir
de si mesmo. Você não precisa encontrar sentido em tudo agora. Sentido também se constrói com o tempo, com experiências, com quedas e retomadas. Caminhar sem pressa permite perceber detalhes que a pressa ignora. E nesses detalhes, muitas vezes mora a cura. Mesmo que ninguém veja, cada esforço seu importa, cada escolha por ficar aqui importa, você importa. Essa mensagem é um lembrete de que você não está quebrado. Você está em processo, e processos levam tempo, exigem paciência e cuidado. Autoestima não nasce de elogios externos constantes. Ela cresce quando você aprende a não se abandonar nos momentos em que erra, falha ou se sente insuficiente. Confiar em si mesmo não significa ter certeza absoluta. Significa agir mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo sem garantias e ainda assim continuar. Muitas pessoas confundem autoestima com confiança alta. Mas autoestima verdadeira é se tratar com respeito mesmo quando a confiança está baixa. Você não precisa se achar incrível para se valorizar. Basta reconhecer que merece cuidado, descanso e dignidade como qualquer outro ser humano. Toda vez que você cumpre uma promessa pequena feita a si mesmo, algo se reconstrói por dentro. Confiança é consequência de coerência diária. Falhar não apaga seu valor. Falhar mostra que você tentou. E tentativa é sinal de movimento. Quem não tenta não erra, mas também não cresce. Pare de usar seus erros como provas contra você. Use como dados para aprender, amadurecer e ajustar o caminho sem se destruir por dentro. Existe uma diferença entre reconhecer falhas e se definir por elas. Você pode errar sem se tornar o erro. Quando você começa a se apoiar em vez de se atacar, sua mente relaxa, e uma mente menos tensa aprende melhor e sofre menos. Não espere se sentir pronto para se respeitar. Respeito vem antes da prontidão. Vem da decisão de não se tratar como inimigo. Muitas inseguranças nascem de expectativas irreais que você aprendeu com outros. Soltar essas expectativas abre espaço para ser quem você é. Ser você mesmo pode parecer assustador no começo. Mas fingir ser outra pessoa cansa muito mais a longo prazo. Você não precisa provar seu valor o tempo todo. Quem precisa provar algo constantemente ainda não se permitiu descansar na própria existência. Cada passo dado com honestidade fortalece sua identidade, mesmo que ninguém aplauda. O aplauso interno é o que sustenta. Reconstruir a autoestima é um processo silencioso, feito de escolhas diárias, de limites respeitados e de autocompaixão praticada. Quando você começa a confiar mais em si, opiniões externas perdem peso. Isso traz uma liberdade que não depende de aprovação. Não se compare com quem está em outra fase. Comparação injusta distorce sua percepção e enfraquece sua caminhada. Você merece se sentir seguro dentro de si, mesmo quando o mundo lá fora é instável. Aprender a se apoiar muda a forma como você enfrenta desafios. Você deixa de lutar contra si e passa a lutar por si. Esse é um dos passos mais importantes da jornada. Parar de ser seu próprio obstáculo e começar a ser seu próprio suporte. Medo e ansiedade não significam fraqueza. Eles surgem quando algo importa. Quando existe desejo de continuar mesmo sem saber se vai dar certo. Ansiedade muitas vezes é o futuro chegando antes da hora. Aprender a trazer a mente de volta para o agora reduz o peso que ainda nem aconteceu. Você não precisa eliminar o medo para seguir. Pode caminhar com ele. Coragem não é ausência de medo. É movimento apesar dele. Respiração lenta, corpo relaxado e atenção no presente. O corpo aprende antes da mente. Existem dias em que esperar dói mais do que agir. Mas esperar também é uma forma de ação quando feita com consciência e cuidado. Esperar não é desistir. É confiar que nem tudo depende de força imediata. Algumas coisas amadurecem no tempo certo. Ansiedade
Tenta te convencer de que tudo precisa ser resolvido agora, mas quase nada melhora sob pressão constante. Aprender a pausar não significa perder tempo. Significa evitar decisões tomadas no auge do medo que podem gerar arrependimento. Quando a mente acelera demais, volte ao simples. Observe o ambiente. Sinta os pés no chão. Traga o corpo para o presente. Você não precisa ter certeza absoluta para continuar. A maioria das pessoas que avançam seguem mesmo com dúvidas. Manter esperança não é negar a dor. É reconhecer a dificuldade sem permitir que ela defina o fim da história. Existem fases longas em que nada parece mudar. Mas mesmo nelas, algo está sendo construído por dentro em silêncio. Evite medir sua vida apenas por resultados visíveis. Crescimento interno quase nunca aparece rápido. Você não falhou por ainda estar tentando. Persistir em meio ao medo é um sinal claro de força emocional. Quando pensamentos ansiosos surgirem, observe sem brigar. Eles perdem força quando não recebem combate constante. Nem todo pensamento merece resposta. Alguns só precisam passar como nuvens. Aos poucos, você aprende que não precisa controlar tudo para ficar bem. Confiar também é soltar. Mesmo em dias instáveis, você pode criar pequenos pontos de segurança, uma rotina leve, uma pausa, uma conversa sincera. Você está aprendendo a lidar com a vida em tempo real, errando, ajustando e seguindo, isso já é crescimento. Ansiedade não define quem você é. Ela descreve apenas um estado passageiro. Continuar mesmo sentindo medo é um ato profundo de esperança. Perdoar a si mesmo é um dos passos mais difíceis, porque exige olhar para o passado sem fugir e sem se punir. Aceitar que você fez o melhor que podia com o que sabia naquele momento. Muitas culpas que você carrega hoje nasceram de escolhas feitas em dor, confusão ou medo. Julgar essas versões antigas com a mente de hoje é injusto com quem você foi. O passado não pode ser mudado, mas a relação que você tem com ele pode. E essa mudança liberta uma quantidade enorme de energia presa. Você não precisa apagar erros para seguir em frente. Precisa apenas parar de usá-los como correntes que te puxam para trás. Soltar o passado não significa esquecer. Significa lembrar sem sangrar. Lembrar sem se destruir por dentro. Algumas decisões antigas ainda doem porque você nunca se permitiu sentir a dor por completo. Sentir é parte do processo de soltar. Perdoar a si mesmo não é passar a mão na cabeça. É reconhecer responsabilidade sem transformar isso em autoataque. Enquanto você se pune, acredita que está pagando pelo erro, mas na verdade só está prolongando o sofrimento. Crescer é entender que sofrimento contínuo não repara nada. Aprendizado. Você não é a mesma pessoa de antes. Isso já prova que algo foi aprendido mesmo que o caminho tenha sido difícil. Aceitar quem você foi ajuda a fortalecer quem você está se tornando. Rejeitar o passado enfraquece o presente. Existem capítulos da sua vida que não precisam ser relidos o tempo todo. Alguns podem ficar fechados sem culpa. Liberar o peso do que já passou cria espaço interno para novas escolhas mais conscientes. Seja paciente com o seu processo. Algumas feridas fecham rápido, outras pedem mais tempo e cuidado. Você pode honrar o que viveu, sem ficar preso ao que sofreu. Cada vez que você se perdoa um pouco mais, sua mente respira melhor e o futuro fica menos pesado. Não se castigue por não ter sido perfeito. Perfeição nunca foi exigência para merecer dignidade. A reconciliação consigo mesmo é silenciosa, mas profunda. Ela muda a forma como você se trata todos os dias. O passado explica, mas não define. Ele ensina, mas não comanda. Permitir-se seguir em frente é um ato de coragem e maturidade emocional. Viktor Frankl, psiquiatra, que sobreviveu a campos de concentração, dizia que quando encontramos sentido até a dor se torna suportável. Propósito não elimina sofrimento, mas ajuda a atravessar.
Carl Jung falava que aquilo que negamos em nós ganha força no inconsciente. Aceitar sombras, emoções e falhas é parte essencial do processo de amadurecimento psicológico. Aaron Beck, criador da terapia cognitiva, mostrou que pensamentos moldam emoções. Mudar a forma de pensar não apaga a dor, mas reduz o sofrimento criado pela mente. Sigmund Freud dizia que emoções não expressas nunca morrem. Elas permanecem vivas e aparecem de formas mais duras. Cuidar da mente exige escutar o que foi reprimido. Marcus Aurelius lembrava que não controlamos os acontecimentos, mas controlamos como reagimos a eles. Essa ideia ajuda a recuperar a autonomia em meio ao caos. Seneca ensinava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. A ansiedade muitas vezes nasce de cenários criados, e não de fatos presentes. Friedrich Nietzsche falava que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Essa reflexão conversa com a ideia de seguir, mesmo sem respostas claras. Carl Rogers. Humanista, defendia que a aceitação genuína cria mudança. Quando você se aceita como é, começa a se transformar, naturalmente. Irving Yalom, psiquiatra existencial, fala que ansiedade e medo da morte nos acompanham. Mas encarar essas verdades pode tornar a vida mais autêntica. Jean-Paul Sartre lembrava que somos responsáveis pelas escolhas, mesmo quando é difícil escolher. Assumir essa liberdade também assusta, mas fortalece. Esses pensadores mostram que sofrer não é falha humana. É parte da experiência. O que transforma é a forma como lidamos com isso ao longo do tempo. Quando você entende que grandes mentes também enfrentaram angústia, você para de se sentir defeituoso e começa a se ver como humano em processo. A neurociência mostra que o cérebro muda com repetição. Donald Hebb dizia que neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Isso significa que pequenos hábitos repetidos remodelam sua mente. James Clear popularizou a ideia de que você não sobe ao nível dos seus objetivos. Você cai ao nível dos seus sistemas. Criar rotinas simples sustenta mudanças quando a motivação falhar. O psiquiatra Daniel Siegel explica que nomear emoções acalma o cérebro. Quando você diz o que sente, reduz a ativação do medo e recupera clareza emocional. Antônio Damasio mostrou que emoção e razão caminham juntas. Decisões não são frias como pensamos. Aprender a respeitar emoções melhora escolhas e reduz conflitos internos. A ciência confirma o que antigos filósofos já diziam: cuidar do corpo afeta a mente, sono, alimentação e movimento são bases psicológicas, não detalhes. Aristóteles falava que virtude é hábito, não um evento isolado. Tornar-se alguém melhor depende mais do que você repete do que você prometei. Muitas pessoas esperam grandes revelações para mudar, mas o cérebro responde melhor à consistência do que à intensidade. Fazer pouco todos os dias vence fazer muito uma vez. O estresse constante mantém o corpo em alerta. Herbert Benson mostrou que práticas de relaxamento ativam respostas de calma, restaurando o equilíbrio físico e mental. Quando você desacelera o ritmo interno, cria espaço para pensar melhor. Clareza não nasce da pressa, ela nasce da pausa. A mente aprende segurança quando encontra previsibilidade. Rotinas simples sinalizam ao cérebro que nem tudo está fora de controle. Você não precisa entender tudo para começar. O cérebro aprende fazendo e ajustando ao longo do caminho. O filósofo Spinoza dizia que compreender reduz sofrimento. Quando você entende por que reage como reage, ganha liberdade para responder diferente. Aceitar limites não diminui potencial. Limites claros preservam energia e permitem crescimento sustentável.
A psicologia mostra que a autocompaixão reduz ansiedade e aumenta a resiliência. Tratar-se bem fortalece mais do que se cobrar, sem descanso. Christine Neff. Neff, pesquisadora em autocompaixão, explica que falar consigo como falaria com um amigo muda circuitos emocionais profundos. A mudança verdadeira costuma ser silenciosa. Enquanto você espera sentir algo grande, o cérebro já está se reorganizando nos bastidores. O progresso real raramente é linear. Dias bons e ruins fazem parte do mesmo processo. Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Confusão também pode ser fase de criação. Quando você aceita o desconforto sem fugir, aprende que ele passa. Tolerar emoções difíceis aumenta sua força interna. A mente busca atalhos, mas a cura pede presença. Estar aqui agora é uma habilidade treinável. Cada escolha consciente reforça sua identidade. Você se torna aquilo que pratica. Não subestime o impacto de pequenas decisões diárias. Elas constroem o futuro sem fazer barulho. Com o passar do tempo, a ideia de sentido muda. O que antes parecia essencial pode perder força. E isso não significa perda de rumo. Significa amadurecimento interno. Viktor Frankl explicava que sentido não é algo fixo. Ele muda conforme a fase da vida. Encontrar sentido hoje não exige o mesmo que exigia no passado. Muitas pessoas sofrem porque tentam viver para sempre um sonho antigo que já não conversa com quem se tornaram. Soltar sonhos também é um ato de sabedoria. Carl Jung dizia que a segunda metade da vida pede menos expansão externa e mais integração interna. Compreender a si mesmo passa a ser prioridade. Existe uma maturidade silenciosa quando você aceita que nem tudo precisa virar conquista. Algumas experiências servem apenas para aprofundar consciência. O tempo ensina que intensidade constante cansa. Aprender a viver com presença vale mais do que buscar picos contínuos de emoção. Jean-Paul Sartre lembrava que estamos condenados à liberdade. Mesmo quando não escolhemos algo, estamos escolhendo. Assumir isso traz responsabilidade, mas também poder. Crescer emocionalmente envolve aceitar que escolhas trazem perdas e que não existe caminho sem renúncia. Maturidade é escolher sabendo disso. Você não precisa ter todas as respostas para seguir. Muitas verdades se revelam apenas enquanto caminhamos. Existem fases em que o sentido não aparece como motivação, mas como compromisso silencioso com a própria existência. A vida adulta exige aprender a conviver com incertezas sem paralisar. Continuar mesmo sem garantias é uma forma profunda de coragem. Com o tempo você aprende que sucesso externo não garante paz interna e que alinhar valores traz mais estabilidade do que aplausos. A maturidade não elimina a dor. Ela muda a relação com a dor. Você sofre menos por resistir menos. Aceitar limites do corpo do tempo e das circunstâncias não é desistir. É ajustar expectativas para viver com mais lucidez. O sentido também nasce de contribuir, de cuidar e de estar presente, não apenas de realizar grandes feitos. Você pode não estar vivendo a vida que imaginou, mas ainda pode viver uma vida com verdade. A complexidade da vida não pede respostas simples. Pede presença, atenção e disposição para aprender com cada fase. Envelhecer emocionalmente é aprender a escolher o essencial e soltar o excesso. Quando você aceita o fluxo do tempo, encontra uma forma mais gentil de continuar. O sentido não grita, ele sussurra. E só quem desacelera consegue ouvir. Chega um momento em que lutar contra a realidade só aumenta o cansaço. Aceitar não é desistir nem concordar. É parar de gastar energia tentando mudar o que já está posto. Aceitação profunda não é passividade.
É enxergar com clareza onde você está agora para escolher o próximo passo com mais consciência e menos desgaste interno. Muita dor nasce da ideia de que isso não deveria estar acontecendo. Quando você aceita que está acontecendo algo dentro, relaxa e a mente encontra chão. A paz possível não é a ausência de problemas, é a estabilidade interna, mesmo quando os problemas continuam existindo. Você não precisa resolver a vida inteira para sentir alívio. Às vezes, basta parar de brigar consigo mesmo. Aceitar os limites do momento atual cria espaço para agir dentro do possível e não dentro do ideal imaginado. Quando você para de se cobrar uma versão impossível, começa a enxergar a versão real que precisa de cuidado. A maturidade emocional cresce quando você entende que controle absoluto nunca existiu e ainda assim, a vida seguiu. Muitos conflitos internos diminuem quando você para de exigir respostas imediatas para perguntas complexas. Existe serenidade em admitir que ainda não sabe. Essa frase tira um peso enorme dos ombros. Você pode viver com dignidade mesmo sem certezas. Dignidade nasce da forma como você se trata no caminho. A vida responde melhor a passos firmes do que a corridas desesperadas, cheias de cobrança. Aceitar o ritmo atual não impede evolução. Apenas evita que você se machuque tentando acelerar o que amadurece no tempo. A paz começa quando você entende que não precisa vencer todos os dias, apenas permanecer inteiro. Você não é fraco por querer descanso. O descanso sustenta a continuidade. Existem dias em que sobreviver é o máximo possível. E isso já é suficiente. A mente se acalma quando percebe que você não vai abandoná-la nos momentos difíceis. Criar um compromisso interno de cuidado muda a forma como você enfrenta o mundo. Você aprende a escolher melhor onde colocar energia quando aceita que ela é limitada. Aceitação também é dizer isso. Não me faz bem, e se afastar sem culpa. Paz não é se fechar para a vida. É se abrir sem se perder. Quando você aceita emoções sem lutar contra elas, elas passam com menos força. O sofrimento aumenta quando você se julga por sofrer. Permitir-se sentir é um ato de coragem silenciosa. A vida não precisa ser extraordinária para ser valiosa. Momentos simples sustentam dias inteiros quando você aprende a percebê-los. Aceitar quem você é hoje não impede quem você pode se tornar amanhã. Você não precisa abandonar sonhos, apenas ajustá-los ao momento atual. A paz cresce quando expectativas se tornam mais humanas. Mudar de rota não é falha, é percepção de limite. A vida muda e você muda junto. Resistir só gera frustração. Aceitar a impermanência reduz o medo de perder. Tudo passa, inclusive fases difíceis. Quando você entende isso, o desespero diminui. Você aprende a atravessar momentos em vez de lutar contra eles. A dignidade está em continuar se respeitando, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Seu valor não depende de controle nem de estabilidade externa. Ele existe mesmo em fases confusas. Aceitação é o chão firme, que permite reconstrução. A paz possível não faz barulho. Ela se instala devagar. Ela cresce em escolhas pequenas feitas com consciência. Cada não dito a tempo protege energia. Cada sim dito com verdade fortalece identidade. Você passa a confiar mais na capacidade de atravessar do que na ilusão de evitar dores. A vida não pede invulnerabilidade. Pede presença. Aceitar sentir sem se afogar é aprendizado. Você aprende a ficar consigo mesmo sem fugir. Isso muda tudo por dentro. Quando você para de se pressionar tanto, o corpo responde com alívio. Respirar fica mais fácil e pensar fica mais claro. A paz não resolve tudo, mas sustenta você, enquanto tudo se reorganiza. Aceitar não é o fim da jornada, é onde ela fica mais leve.
Se você ouviu tudo até aqui, é porque algo dentro de você ainda quer continuar. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem certezas, essa vontade silenciosa já é uma forma de esperança. Você não chegou até aqui por acaso. Cada reflexão escutada tocou partes suas que pedem cuidado e respeito. Reconhecer isso é o começo de uma relação mais honesta consigo mesmo. Nada do que foi dito exige que você mude tudo agora. A única coisa necessária é não se abandonar depois que esse áudio terminar. A vida não pede que você seja incrível todos os dias, ela pede presença, pede que você fique mesmo quando a vontade é sumir. Você não precisa acordar motivado amanhã. Precisa apenas acordar disposto a não se machucar mais com cobranças impossíveis. O caminho de melhorar como pessoa não é uma linha reta. É um movimento constante de cair, aprender a ajustar e seguir com mais consciência. Haverá dias em que você vai esquecer tudo isso. E está tudo bem. Lembrar novamente também faz parte do processo. Ser gentil consigo mesmo nos dias bons é fácil. O verdadeiro crescimento acontece quando você escolhe gentileza nos dias difíceis. Você não é um projeto quebrado. Você é um ser humano em construção. E construções levam tempo e exigem paciência e cuidado diário. O mundo pode continuar exigente, confuso e rápido, mas dentro de você pode existir um ritmo mais humano e possível. Não subestime o impacto de pequenas escolhas feitas com intenção. Elas moldam sua vida mais do que grandes promessas. Você não precisa carregar o peso de provar valor. Seu valor existe antes de qualquer conquista. Permita-se viver uma vida que caiba dentro da sua energia real e não dentro da expectativa dos outros. A paz que você procura não está no controle absoluto. Está na capacidade de se apoiar quando tudo sai do planejado. Continuar não é sinal de ingenuidade. É sinal de coragem silenciosa, mesmo que ninguém perceba suas batalhas internas. Elas são reais e merecem respeito. Você pode não ter todas as respostas, mas tem algo mais importante: a capacidade de aprender enquanto caminha. A vida não precisa fazer sentido o tempo todo para valer a pena. Existem fases em que apenas existir já é suficiente quando você escolhe ficar, mesmo cansado. Algo dentro se fortalecer. Você não está atrasado. Está no seu tempo possível. Aprender a se ouvir muda mais do que tentar se consertar. Seja paciente com o seu ritmo, ele é resultado de tudo o que você viveu. Não se compare com quem não carrega sua história. Você merece descanso sem culpa. Merece recomeço sem vergonha. Merece cuidado mesmo sem perfeição. Ao terminar essa narração, leve apenas uma coisa com você: não se abandone. Seja o lugar seguro que você sempre procurou nos outros. Continue caminhando devagar se for preciso, mas continue. Você importa mesmo nos dias comuns, mesmo nos dias difíceis, mesmo agora. Se esse conteúdo te acompanhou até aqui, te convido a se inscrever no canal. Viktor Frankl dizia que o sentido nasce quando escolhemos continuar. E esse espaço existe para caminhar junto. Carl Jung lembrava que quem olha para dentro desperta. Se essas reflexões tocaram algo em você, fique por aqui. Novos vídeos seguem explorando mente, sentido e crescimento humano. Como dizia Sêneca, crescer exige constância, não pressa. Se inscreva, ative o sino e permita que esse canal seja um lugar de pausa, reflexão e apoio sempre que precisar.